Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô um pouco sumida aqui no canal. Nas últimas semanas aí foram bem corridas, não tava conseguindo pintar, fazer nenhum esboço, fazer nada novo assim. Por conta da correria da vida mesmo, né, gente? Como eu não vivo, né, de pintura de arte, isso aqui é algo que eu faço nas minhas horas extras, né, de lazer. Então não tava conseguindo produzir nada novo, sabe? Mas graças a Deus esse fim de semana aí consegui fazer novos desenhos, consegui fazer vários esboços, já deixar prontos. E já deu uma aliviada aí no meu coração. Mas isso é uma coisa assim que me angustia, sabe? Deve angustiar vocês também, né? Quando a gente quer evoluir, quando a gente quer ser bom em alguma coisa, a gente tem que se dedicar para aquilo. E para tudo precisa de tempo, né? Precisa de tempo para estudar, para te poder ver tutoriais, para te poder testar um material novo, sabe? E a pintura, o desenho, assim, tipo, a gente faz os vídeos aqui, a gente resume, né, em poucos minutos. Esses tempos até veio um comentário num vídeo dizendo que tava, como eu faço o vídeo em time-lapse, né, pra ficar mais ligeiro, mostrar toda a produção. Aí a pessoa que tá assistindo pensa que aquilo ali é rápido, sabe, mas não é rápido, entendeu? Então um vídeo aqui que eu coloco 10 minutos, na verdade eu levei umas 2 horas e meia pra fazer aquela pintura, entendeu? Às vezes até mais. Leva 1 hora pra fazer o esboço, depois mais 1 hora e meia aí da pintura, dependendo ainda do trabalho, né, gente? Se é uma coisa simples, né, ou se é um retrato maior, né? O tamanho do desenho, o tamanho do papel que tu tá usando, isso tudo já vai influenciando e vai aumentando o tempo. Então tu pode ficar horas e horas fazendo uma pintura, sabe? E então a falta de tempo, né, para conseguir fazer algo que a gente gosta vai nos deixando bastante angustiados, assim, porque eu não sei se com vocês é assim, mas comigo, se eu fico algumas semanas aí sem desenhar, se fico uns dias sem desenhar, sem pintar, já começa a me bater uma insegurança, sabe, no meu próximo desenho. A impressão que eu tenho, assim, que, meu Deus, que eu já esqueci tudo. E aí, claro, não é bem assim, depois quando tu começa a pintar, começa a desenhar, daí tu... como é que eu vou dizer? Reacende tudo o que tu sabe, né? Todo o teu saber. Mas, sei lá, se quando eu pinto seguido, todos os dias que eu tô desenhando, fazendo esboço, pintando, daí, nossa, parece que tudo vai mais rápido, né? Eu percebo a evolução do meu traço, do meu desenho. Então, quando eu fico semanas sem conseguir desenhar, sabe? A impressão que eu tenho é que eu voltei um passo atrás. Mas tudo bem, isso é do processo, né, gente? Mas então, falando um pouco desse desenho, né? Primeiro eu fiz o meu esboço, então, com o lápis. Eu perdi um pedaço ali do começo da pintura, quando eu comecei a fazer a pele. Porque eu não vi aqui que o meu tripé estava com problema. E quando eu via, o celular tava a câmera virada. Ele tinha se movimentado. E daí ele não filmou quando eu fiz ali as primeiras camadas da pele. Então peço desculpa para vocês aí que deu essa falha no vídeo. Eu tô indo atrás de alguns materiais novos, de tripé, de iluminação, para me ajudar a produzir de uma forma mais fácil. Quando a gente tá entretido ali fazendo o desenho ali, fazendo a pintura, então a gente não vê mais nada em volta, né? Parece que a gente entra num outro mundo paralelo. E aí a câmera se mexer e a gente não tá nem aí, não tá vendo. Mas eu fiz esse meu desenho e comecei fazendo a pintura, então toda em aquarela. Para fazer esse tom de pele eu tenho utilizado, a gente pode fazer uma mistura aí com amarelo limão, colocar um pouquinho de magenta, colocar um pouquinho dependendo, né, se tu quer um pouquinho mais quente, colocar um pouquinho de laranja. Para escurecer tu vai colocando azul, então assim tu faz uma mistura para fazer um tom de pele, mas tem um tom de pele branca, né? Mas para fazer eu descobri uma tinta que já vem quase pronta ali, o tomzinho de cor de pele branca, que é o amarelo Nápoles rosado. E aí tem facilitado bastante, assim, pra esse negócio das misturas. Tu perde bastante tempo ali fazendo, depois uma dica, assim, que eu tenho que dar pra vocês, que quando tu vai fazer uma mistura, por exemplo, pra pintar a pele do teu personagem, não fazer muito pouquinho, fazer bastante, que tu vê que tu vai conseguir preencher tudo, porque se tu fizer, por exemplo, só o rosto e o pescoço, a mão, o braço, ficar de fora, daí tu tem que fazer a mistura de novo, provavelmente, né, é impossível que tu vai conseguir o mesmo tom.
Então vai ficando diferença na tua pintura. E daí são os pequenos defeitos, assim, que a gente tá sempre procurando, assim, a perfeição, né, no nosso trabalho. Então, o ideal é tu fazer já, assim, uma quantidade que dê pra cobrir tudo, entendeu? Toda a tua pintura. Depois aquela tinta ali tu não perde, né? Daí depois tu vai utilizando, tu vai escurecendo com azul e tal, e vai usando pra fazer as sombras até que tu vai usando tudo. Pode ver que o meu godê, ele é bem sujão. Tem algumas tintas ali que já sobraram de outras pinturas, e daí pra não gastar, até porque essas tintas são caras, né? Eu vou deixando ali no godê, mas depois eu vou aproveitando elas nos meus desenhos. Então eu fiz toda a parte da pele dela, depois fiz a roupa com essa mistura aí que eu consegui, esse azul, ficou super bonito, tem um pouquinho de verde junto nesse azul. Ele ficou com um tom um pouquinho mais turquesa, né? E fui trabalhando devagarinho, então, para cobrir toda a minha pintura. E depois eu tentei melhorar um pouco, assim, também o traço do cabelo, né? Que o cabelo é uma coisa, assim, que também eu queria fazer um pouquinho mais realista, sabe? Mostrando, assim, com mais movimento, né? Mostrando um pouco, assim, do movimento do cabelo na pintura, né? Não deixar uma coisa, assim, tão reta, tão simples. Então, para fazer esse cabelo, primeiro eu cobri todo ele com com a cor mais clara, que seria do cabelo, com a parte mais iluminada do cabelo. Então eu usei esse tom aí de um amarelo mais escuro, né? Amarelo ocre, pintei todo o fundo com esse cabelo, com essa cor. Aí depois de seco, daí isso é importante, daí tem que deixar secar, sabe? Ou quase seco, ó. Eu tentei pintar e daí eu vi que ainda estava molhado, então eu esperei um pouco. Mas depois eu vi que a câmera não estava filmando o começo do meu cabelo. Mas o que eu fiz? Vocês verem ali no meu godê, eu tenho 3 tons de cores. Então eu fiz um tom médio, primeiro aquele amarelinho mais claro no fundo. Depois eu peguei aquele amarelinho e escureci ele mais um pouquinho. Depois eu fiz mais um tom um pouquinho mais marrom e um outro mais escuro, que vai ser a sombra do cabelo. Então o que eu fiz? Eu peguei todas as mechas do cabelo. E aí eu comecei com aquela parte, com aquele tom mais claro. Primeiro eu fiz todos os fios, um fundo assim, todo cheio de fios. Depois eu utilizei aquele tom mais escuro, eu fui indo pelos cantos, né? Pelas bordas do cacho, escurecendo para fazer a sombra. Quase chegando na metade do fio, quase se encontrando, mas deixando ali o mais claro no meio, para ficar aquela iluminação e aí dá esse sentido assim de movimento, né? E depois eu peguei o tom mais escuro e daí eu escureci ainda mais as extremidades para dar mais volume. Então assim eu fui indo, sabe? Mais ou menos preenchendo ali todas as assim, as mechas do cabelo, para deixar ele com um efeito mais legal, assim, um pouquinho mais realista, sabe? Cabelo, assim, não é uma coisa simples na pintura, tem várias técnicas, também tu pode fazer ele mais esfumaçado, né, com menos detalhes. Mas não sei, eu quis testar ele desse jeito e no fim eu achei que ficou super legal. Eu acho só que eu poderia ter desenhado melhor ali, no caso, as mechas, né? Tem umas partes ali que eu achei que não ficou bem certo, sabe? O sentido do cabelo, né? Do movimento do cabelo. Mas tudo bem, no fim é só um desenho, né, gente? Então também não é assim pra gente se cobrar tanto. O importante é a gente ver que aconteceu alguma coisa que não tá legal, que poderia ser melhor. Então, fazer essa crítica ao nosso desenho para pensar o que a gente pode melhorar e melhorar aquela parte num próximo, entendeu? Então, isso eu acho legal. Eu sempre vejo todos os meus desenhos com crítica, né? Até minha filha disse pra mim: mãe, tu desenha bem, tu pinta bem, por que tu fica reclamando e tal? Mas não é que eu fico reclamando, só que eu acho que é legal a gente observar aquilo que a gente pode melhorar. Depois, ali, para fazer as lágrimas da minha personagem, eu peguei um pouquinho de tinta guache branca, daí dei uma diluída nela em água. Até assim, lágrima é bem mais transparente do que eu fiz no desenho, mas eu quis, assim, eu optei mesmo, fiz de propósito, eu quis que ficasse mais marcado, porque eu queria também tirar foto e publicar no meu Insta, né? Então eu achei que se eu deixasse muito transparentinho e tal, que ia ficar muito sutil e não ia dar pra ver. Então eu fiz umas lágrimas bem marcadas mesmo, até porque era pra fazer uma ideia de um desenho mais caricato, sabe? Então eu usei tinta guache branca pra conseguir fazer.
Depois usei um pouquinho também do mesmo tom de pele ali pra fazer tipo um contorninho assim bem de leve, né, esfumaçado em volta dessas lágrimas pra dar um pouquinho de profundidade. E aí nesse fundo, gente, então eu fiz uma coisa que eu não tinha usado ainda, que eu comprei aí umas guaches escolares pra dar uma testada, sabe, pra ver se eu vou gostar de pintar com tinta guache. A minha ideia é tentar pintar rosto e tal com a guache, né? Mas ainda não fiz. Comecei aqui com esse aqui, atividade de fazer esse fundo para poder escrever depois a minha frase, uma mensagem. Então usei tinta guache, misturei um pouquinho com um branco, né? É a guache da Acrylex, tá? É guache escolares, e é super baratinho, tá, gente? Um estojo. É o que? Uns R$7, eu acho, um estojo. Com 12 cores. E aí eu pintei todo o meu fundo, só que eu tive que dar mais de uma demão, assim, pra ficar uma cobertura mais homogênea, assim, não ficar aparecendo muito marcado as pinceladas, né? Só que foi perfeito, sabe? Eu gostei, ficou como eu queria. Ficou depois, quando eu tirei a foto pra postar no Instagram, esse fundo nem parece assim que é uma pintura, a cobertura do guache é incrível, sabe? Ela não é nada transparente, né? Como ela é opaca, então ela preenche bem, fica uma cor bem viva, sabe? E eu gostei bastante, né? E após eu fazer, então, toda essa cobertura, eu esperei secar bem mesmo, esse fundo, para depois poder escrever a minha mensagem em cima. Uma coisa que eu descobri, eu coloquei nesse desenho, eu prendi ele na minha mesa, né, com fita crepe, porque quando tu utiliza aquarela ou qualquer outra, mesmo guache, né, qualquer outra tinta assim que vá água e tal, os papéis eles começam a se dobrar, né? Então, por isso que a gente prende eles com a fita crepe na mesa. Só que uma coisa assim que eu não gostava é que eu prendia com a fita crepe. Quando eu ia tirar, sempre acontecia algum acidente de rasgar, sabe, partes da minha folha. Daí, isso até estava me desmotivando, eu não estava fazendo mais. Mas eu descobri uma técnica maravilhosa que não acontece. Eu comprovei nesse desenho. Não rasgou nada da minha folha. Porque quando eu tirava, o que era o meu erro? Quando eu tirava a fita crepe, eu tava tirando errado. Na hora de puxar a fita crepe, tu tem que puxar ela sempre no sentido pra fora, sabe? E eu puxava ela de qualquer jeito, entendeu? Daí saía o pedaço da folha junto. E assim eu fui bem cuidadosamente, puxando sempre pra fora, todo o cantinho assim. Deu certo, ficou perfeito, não rasgou nada da minha folha e ficou essa bordinha branca que fica super legal, porque fica uma moldura na folha, né? No fim fica bem bonito. Bom, pessoal, então para finalizar o meu desenho, eu utilizei aí a posca branca, escrevi a minha frase, né? A mensagem que eu queria. E aí ficou perfeita, acabou minha arte, só assinei e fui pra galera. Então tá aí, esse aí foi mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um comentário. Os comentários ajudam muito o canal e também dão um retorno pra gente para saber se vocês estão gostando, se vocês gostaram desse tipo de desenho, assim, com mensagens aí, com frases do dia a dia. Então escreve aí pra mim o que vocês acharam. E até a próxima, gente. Valeu, beijo, até mais. Tchau!